Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, análise do GE é justamente eu pego justamente as análises que o GE faz e trago para o meu canal, justamente pontuando aquilo que eu vi no jogo em si. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã também. YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 6, 7 horas da noite, então fique atento. Bom, análise do GE, né? Vamos começar aqui. Análise de John Kennedy renova romance com o Libertadores e jogo com falhas do Fluminense. Claro, muito bem pontado. Assim, John Kennedy, né, é interessante, que ele realmente foi um dos pilares realmente que mudou o Fluminense, né, mudou o jogo do Fluminense, e trouxe também essa vitória. E teve sim falhas do Fluminense grandiosas e que para mim, para um time que está melhor postado, essas falhas vão gerar muito mais gols. Camisa 9 carimba virada e vitória por 3-2 sobre a Aliança Lima no Maracanã. Tricolor dorme sendo dono da segunda melhor campanha da fase de grupos do torneio. Interessante, né? Muito interessante. A missão do Fluminense nessa quarta era simples. Já classificado às oitavas de final da Libertadores, em primeiro lugar do Grupo A, o Tricolor mirava somar pontos para ser dono de uma das melhores campanhas de Libertadores. A vitória veio de virada por 3-2 e se o jogo não foi perfeito, prevaleceram a mística e individualidade com direito a mais um capítulo no romance de John Kennedy e a competição continental. Muito bom falar sobre isso aqui, ó. Individualidade, que é o que eu pontuei no meu pós-jogo, né? Justamente isso, precisa de genialidade, precisa justamente de ter grandes jogos para que realmente o grande jogo de algum jogador que possa fazer uma jogadaça e fazer o gol. Foi isso que aconteceu. Então, muito bem pontuado pela Bárbara Mendonça sobre essa questão da individualidade no Fluminense. Vale também a destacar sobre o que eu falei, né, no primeiro vídeo, né, falando sobre ser dono das melhores campanhas da Libertadores. Muito importante isso. E só pra gente ter uma olhada aqui, né, eu vou dar aqui uma olhada na classificação para ver da Libertadores. A gente vai dar uma olhada junto contigo, né? Só pra gente voltar aqui. Com 13 pontos, tanto Talheres quanto São Paulo não conseguem fazer jogo fora de casa. Com 10 pontos, claramente que o Grêmio tem 6, mas se ele pontuar mais 2 vezes, ele vai para 12. Ou seja, também não passa o Fluminense. Júnior de Barranquilla também não passa o Fluminense. Bolívar também não passa o Fluminense. Palmeiras pode passar o Fluminense, ou seja, temos aqui um problema. Palmeiras. O Atlético Mineiro passou o Fluminense, o River Plate pode passar o Fluminense também. Então, ou seja, o Fluminense pode estar agora no segundo melhor situação, sendo que Palmeiras e River Plate podem ultrapassar o Fluminense ainda. Então o Fluminense ou ele fica em segundo da melhor, ou terceiro ou quarto. Isso é bem importante para a gente fazer essa análise toda. Foi muito bem pontuado pela Bárbara Mendonça. O Fluminense veio ao campo com 4-2-4, com Alexander Lima no meio. O clube carioca iniciou o jogo com manutenção da posse de bola, mas foi surpreendido ainda nos minutos iniciais. O Aliança Lima precisou apenas de 6 minutos para aproveitar uma falha de Marcelo na marcação e abrir o placar. Em escanteio cobrado por Lagos, Arregui saiu da meia-lua e cabeçou para o fundo das redes de Fábio. Na prática, os peruanos converteram a primeira chance que tiveram no Maracanã. E é de fato isso. Não sei se ele vai falar aí, mas as falhas que estão acontecendo somente de cabeceamento tá complicado. Ainda mais somente de tudo que está acontecendo, né? O Fluminense ele tem uma média de estatura muito baixa, né? A gente tem o Cano que é mais baixo do que eu. Diversos jogadores são mais baixos do que eu, que tem 1,80m de altura, então é complicado, tá? É complicado a gente ver isso tudo acontecendo e a gente vendo o que estava acontecendo no Fluminense, né? Foi muito bem pontuado também essa questão também do 4-2-4, também sobre a situação, né? Que
dava muito certo, as equipes que realmente se mantinham somente dessa formação, mas acabou não conseguindo gerar muita coisa. Foi só a partir de entrada somente do Ganso, de ter justamente ali mais um movimento no meio de campo, é que o Fluminense conseguiu gerar uma boa jogada para fazer o gol do Fluminense. Então, foi muito bem pontuado também que, de novo, sobre isso tudo. E é claro, né, que é sobre essa questão dos minutos iniciais pelo gol muito cedo, né, do Fluminense, né, ele já começou perdendo esse jogo. Acho que mal a torcida estava acostumando com o jogo e a gente tinha tomado esse gol. E como falei, né, a maior preocupação de qualquer técnico é justamente os 10 minutos iniciais, os 10 minutos, os pós 40 minutos do primeiro tempo, os 10 minutos iniciais do segundo tempo e os 40 minutos, pós 40 minutos do segundo tempo. Isso muda completamente o jogo. E a gente sofreu somente nos 10 minutos iniciais do primeiro tempo. Então, a gente vê novamente que isso é verdadeiro. Minutos depois, Cabello chutou fora da área com perigo e forçou o Fábio a defender. Na sequência do gol, que se viu o Fluminense com problemas para furar o ferrolho do Aliança Lima em pleno Maracanã. O time tentava, mas tinha visíveis dificuldades na busca do espaço. De fato, as pessoas sentiram muito isso, né? Diversas vezes os torcedores reclamavam sobre que o time estava muito pouco tentando passar dessa linha, né? Diversas vezes as pessoas pedindo para chutar, diversas vezes as pessoas pedindo para realmente fazer alguma jogada interessante, para que realmente pudesse mudar esse jogo. De fato, isso aconteceu muito bem pontuado, né? Pela Bárbara Mendonça. Bom, antes de a gente falar mais sobre esse vídeo, se inscreva no canal, faça o roteiro para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo. O vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. O lance de maior promessa veio aos 18, quando Marcelo cobrou escanteio que não cabeçou na trave. John Kennedy se embolou com o cano e não conseguia aproveitar o rebote. Para o camisa 9, a noite era mais uma chance de filmar depois do afastamento por indisciplina. O duelo contra a Aliança Lima foi sua primeira partida como titular desde que foi reintegrado ao grupo. É muito pensando somente no estilo que o Diniz queria para esse jogo. Ele não foi reintegrado por realmente estar ali muito bem jogando. E realmente, né, esse lance ficou muito feio, né, do John Kennedy com o cano. Os dois tentaram chutar e no final da história nenhum chutou direito. Diversos lances pesaram, em sequência pelos pés de Felipe Melo, Martinelli, John Arias e John Kennedy, que brilhou com um gol de virada no fim, mas por vezes errou na tomada de decisão e se embolou em lances simples. Sim. Realmente, né, e é isso que a torcida reclama, né. Em diversos momentos a gente está tentando fazer justamente, a gente está tentando ver o melhor do Fluminense, mas o Fluminense não traz o melhor dele. No geral, faltou ao clube carioca uma maior articulação no meio de campo, porque só teve os jogadores. O nome para suprir essa demanda era evidente e estava no banco de reservas. Ganso, um jogador que se casa quase à perfeição no sistema do Diniz, nas palavras do próprio treinador. Muito bem pontuado. O cabeceio do Keno na trave foi o único lance de perigo no Fluminense no primeiro tempo. Era nítido que algo precisava mudar. Assim, Diniz promoveu 3 modificações para o segundo tempo. Substituições que poderiam parecer óbvias e que se mostraram certeiras. Saíram Guga, o amarelado Felipe Melo e o Alexander e Marquinhos, e entrou Marquinhos, Marlon e Ganso, né? Marquinhos no lugar do Guga, o Marlon no lugar do Felipe Melo e o Alexander e o Ganso no lugar do Alexander, né? E na minha concepção, o erro não foi somente do Alexander estar jogando mal, entendeu? Aliás, também o estilo de jogo é diferente, né? De cada um dos jogadores. Então, eu não acho que assim, que só porque o Ganso foi certeiro mudou completamente o jogo, não. Eu acho que o Alexander ele tem um tipo de jogo, o Ganso tem um outro tipo de jogo. E diversas vezes falta aquele toque, falta aquele passe que ajude o Fluminense a encaixar e fazer o gol. Que isso ainda não aconteceu. O camisa 17 precisou de apenas 1 minuto para aproveitar a sobra após o cruzamento de Marcelo, chutando forte para a defesa de Saraiva. Coube a Keno, que não fez um bom primeiro tempo, aproveitar o rebote e cabecear novamente, dessa vez para o fundo do gol.
Foi interessante esse gol, né? Porque a gente viu que o Fluminense estava tentando justamente, mas, sabe, de novo é a situação, né? Que precisa sempre do segundo tempo para consertar as falhas do primeiro tempo. E as pessoas percebem isso. É nitidamente isso que aconteceu. O Fluminense, entretanto, sofreu com um cenário visto tantas outras vezes em 2024. Apenas 3 minutos depois de balançar a rede adversária, o time falhou defensivamente e viu a Aliança Lima ficar novamente no placar. Cabejos ganhou dividida com Keno e cruzou na área, mas Lima afastou mal. Serna, sozinho na área, tricolor, aproveitou a sobra e balançou novamente as redes do Fábio no Peru. Ele já havia marcado contra o Fluminense lá na Aliança Lima. Lá em Lima. É triste, né, a gente ver isso. Realmente, né, diversas vezes está acontecendo isso, né, de que o Fluminense ele marca e toma uma virada, ou o Fluminense ele marca e toma um gol depois. E de fato isso é culpa única e exclusivamente de Diniz, tá? Isso é bem importante falar sobre isso. Porque um time que não está bem atento é um time que está muito mal treinado. E realmente o Fluminense estava completamente desatento, né? Permitiu que realmente o Aliança Lima pudesse fazer o que ele quisesse nesse momento. A reação do Fluminense dessa vez foi bem mais rápida. Marcelo construiu a jogada pela esquerda, tabelou 2 vezes com John Kennedy e Cano e chutou da entrada da área. Um golaço que coroa a boa sequência física do lateral com 90 minutos completos em 5 dos 6 últimos jogos do tricolor. Realmente ele está indo muito bem fisicamente, né? A partida justamente também do Marcelo também está bem tecnicamente. Mas novamente, né, igualmente como que a gente viu lá em cima, você lembra? Lá em cima que a gente viu falando sobre que o Fluminense estava precisando somente de individualidade. É justamente isso que eu estou falando. Num time em que se preza a coletividade, a individualidade está servindo como um amparo aí. E é por isso que as pessoas reclamam muito a isso. E aí, Marcelo está mais um ano na idade cronológica, mas na prática parece que ele renovou uns 3 anos. Está muito bem e não é só nós nos jogos, ele também está também nos treinos. Ele terminou a sessão do treino, continuou ainda às vezes campo brincando com os garotos. É um apaixonado, não sei pelo futebol ou pela bola. Isso contagia os outros. Não é surpresa para mim que fazer partidas como a de hoje. Bom, porque eu falei lá atrás que o Marcelo estava só mal por conta de desinteresse, né? Porque ele é um ótimo jogador. Se o Marcelo, que tem menos idade do que o Thiago Silva, fez isso tudo e não é o melhor, e eu falei pra vocês, né, que na minha concepção as pessoas estão muito enganadas com a questão do Marcelo, né? O Marcelo, hoje, ele é o melhor contratação do Fluminense durante anos. É uma contratação que veio do Galatasaray, mas antes era do Real Madrid, foi uma das principais peças do Real Madrid, tanto como titular. Tem 6 títulos de UEFA Champions League, então não é à toa que realmente eu acho que ele é um. Eu acho não, eu tenho certeza que ele é a melhor contratação que o Fluminense fez de toda a sua história. O Fluminense teve 2 chances de virar, com cabeceio de Arias e chute de primeira de John Kennedy. Diniz também promoveu mais mudanças, com Renato Augusto substituindo Cano e Douglas Costa no lugar de Keno. Novamente deixou o Lima ali, mesmo que sendo o Lima o pior do jogo. Mas o Dinamo se transformou em gol aos 35. Arias achou lindo passe dentro da área para John Kennedy. O camisa 9 então fez valer o voto de confiança recebido por Diniz em finalização de primeira, marcou gol de virada e carimbou a vitória tricolor no Maracanã. Muito pelo drible de corpo, né, que foi muito bem. Para os românticos, o gol foi um encontro de John Kennedy com a competição que eternizou da história do Fluminense. Não foi uma partida perfeita, diga-se, mas o camisa 9 soube aproveitar o voto de confiança de Diniz e inflamou de vez a torcida nas arquibancadas do Maracanã. Aliás, se a gente também está falando muito mal de Diniz, também tem que falar muito bem de Diniz, né? Porque o Cano não conseguiria fazer isso. Ou o John Kennedy conseguiria. Normalmente a gente manteria o Cano porque ele é mais provável a fazer o gol. Mas ele manteve o John Kennedy. Então, mais uma
mais um acerto do Diniz. Mesmo assim, eu acho ainda um erro ainda, mesmo com esse acerto. Há pontos a serem melhorados no Fluminense, esse é o fato discutível. Mas em vitórias como dessa quarta-feira, em uma noite de Libertadores, às vezes vale-se ter a chance de comemorar a renovação de votos do John Kennedy com a competição continental, nas palavras do Diniz. E aí, não vou ler as palavras do Diniz aqui. O resultado credencia o Fluminense como dono da segunda melhor campanha da fase de grupos, ao menos até aqui. Nessa quinta-feira, o Tricolor estará de olho em Palmeiras e River Plate, sabendo que será ao menos o quarto melhor time da fase nessa fase. De quebra, o time terminou a fase de grupos invicto pela primeira vez na história na Libertadores. Muito por conta dos times fracos, mas ela não vai falar aqui não. O Fluminense volta em campo nessa sábado, no 1º de julho, e por aí vai. Contra o Juventude, por conta da questão da tragédia climática do Rio Grande do Sul. Bom, muito bem pontuado, né? Não tem nada a dizer sobre essa história, mas de fato o Fluminense veio muito mal nesse jogo, né? Prefiro que ele melhore bastante sobre isso tudo. Foi um grupo fraco, e um grupo fraco que realmente o Fluminense não teve nenhuma chance de perder em nenhum momento. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima!